Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre aí, ó, recheado de informações. Bom, segundo os companheiros da Arena Cruz Maltino, Vasco sondou o lateral esquerdo Gabriel Rojas do São Lourenço da Argentina. O contrato dele se encerra agora no dia 30 de junho. Vou trazer para vocês um pouco mais de detalhes sobre a situação. Globoesporte.com fez uma matéria atualizando aí a situação de negociações do Vasco no mercado. Realmente, Carlos Penha já está tudo certo, o jogador chega no Rio de Janeiro ainda nessa semana. A informação que vem do Uruguai é que ele teve uns probleminhas de trâmite e ao invés de vir para o Brasil hoje, ele deve estar vindo entre quarta e quinta-feira, mas está confirmado aí o negócio. E nessa matéria, o GE, além de falar da situação do Eric Farias e também do Zé Vitor, do Marcílio Dias, eles dizem que a 77 Partners trouxe um peso muito grande para dentro do Vasco e o Vasco já começa a ser melhor visto no mercado e recuperou a credibilidade. E também, nosso meia volante, ponta, né, joga de tudo, o Vitinho, deu uma entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa. Eu gostaria de dividir com vocês um pedaço aqui da entrevista dele, beleza? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo comentando aí essa matéria que o Globoesporte.com fez agora no finalzinho da tarde. Eles confirmam as negociações aí do Zé Vitor, do Eric Farias e também do Carlos Penha chegando ao Vasco por esses dias. O Penha deve estar chegando nessa semana e já o Zé Vitor e também o Eric Farias chegam após aí as finais dos campeonatos estaduais, ou seja, lá para a semana que vem, beleza? Mas um fato muito bacana que o GE relatou é que o mercado já começa a enxergar o Vasco diferente pela chegada aí da 777. Nesse momento o Vasco encontra-se com seus salários em dia e na iminência da SAF ser aprovada e de o Vasco receber um aporte pesado aí de capital. Então o Vasco começa a retomar a sua credibilidade no mercado e tem facilitado muitas negociações, porque os empresários e os clubes passam a enxergar o Vasco já com outros olhos. Vocês podem ver até o mercado. Tem uma galera chiando aí, pô, o Zé Vitor, o Eric Farias, o Lucas Oliveira. O Vasco já tinha no seu planejamento contratar destaques de campeonato estadual e não vejo nenhum problema nisso. Você não pode montar um time só de aposta de jogador que foi bem estadual, um time pequeno, mas é uma análise de mercado interessante. Vou dar aqui 3 exemplos dos 3 últimos grandes volantes do Corinthians. Todos eles vieram destaque de campeonato estadual e de times pequenos. Ralf, Paulinho e Elias. Todos eles foram jogadores que viraram ídolos do Corinthians e apareceram em clubes menores. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. Tem um monte de exemplo de jogador que dá errado? Tem, mas não podemos fazer vista grossa para isso. Então o Vasco aprendeu com o erro do ano passado, perdeu o Aleph Manga e o Chay de bobeira e esse ano vai sim tentar captar jogadores que foram destaques. Passado esses nomes, aí tem os jogadores mais de peso. O Vasco tentou ver a situação do Angeleri, lateral esquerdo do River, é caro. O Vasco deu uma recuada. Tem a situação do Carlos Penha, que está chegando, jogador de renome, jogou Champions League, joga num grande clube ucraniano, o Dinamo de Kiev, é base aí do Nacional do Uruguai. Então o Vasco tem tentado essas contratações de mais peso. O próprio Benjamin Hohlheiser do River Plate. Agora, os companheiros da Arena Cruz Maltina trouxeram a informação de que o Vasco sondou o lateral esquerdo Gabriel Rojas do São Lourenço da Argentina. Então o Vasco tem melhorado o nível de jogadores. Lembrando que o Vasco tem aí essa sombra da 777, mas não tem uma certeza. A SAF do Vasco não está aprovada. A gente sabe que o Vasco é igual o bumbum de neném, pode acontecer qualquer coisa. Então o Vasco vem tomando as medidas aí no mercado com as suas próprias pernas. E é óbvio que o mercado entende que o Vasco está caminhando para a SAF, tem boas possibilidades da SAF ser aprovada no Vasco, e aí com a 777 o Vasco muda a sua situação substancialmente. Beleza? Então tem essa situação dos jogadores aí, destaque de estadual, mas tem alguns jogadores que o Vasco visa com um pouco mais de punch. Lembrando que o Vasco vai contratar 7 jogadores aí para a Série B, sendo 3 o Carlos Penha, o Eric
Farias e também o Zé Vitor, ou seja, vem mais 4 peças ainda, segundo os próprios companheiros do GE confirmou na matéria. Vem ainda 2 zagueiros para ser complemento, já que o Ulisses está machucado e o Vasco aí está de saída. O zagueiro equatoriano Luiz Cangá, e aí vem ainda um lateral direito para ser titular e também mais um jogador de lado, né? O Penha faz essa função, joga de meia também, e tem a situação aí do Eric Farias, mas o Vasco ainda busca mais um ponta. Então são esses 4 jogadores que ainda devem estar chegando ao Vasco da Gama. Beleza? Bom, vamos começar agora a trazer trechos da entrevista que o Vitinho deu hoje lá no CT Moacir Barbosa. Eu achei muito interessante. Primeiro, o jogador vai comentar como é que ele se sente fisicamente, já que ele passou um bom período contundido e voltou nesses joguinhos aí finais aí já para a semifinal. Agora ele está inteiro para poder jogar a Série B. Outra situação, se ele encara essa passagem no Vasco como um recomeço, principalmente após essa contusão, e também como ele prefere jogar, já que desde que ele chegou ao Vasco com o Zé Ricardo, ele já jogou de ponta, já jogou por dentro, já jogou de segundo volante. Com vocês, vou deixar agora o Vitinho comentando essas situações. Estou 100% inteiro. Igual você falou, eu tive uma contusão muito grave no início da temporada, que não era esperada para mim, nem para a equipe. Graças ao DM, junto com os médicos também, fizeram um procedimento muito mais rápido do que era esperado, e eu estou 100% para ajudar o Vasco nessa temporada, nesse brasileiro aí. Eu acho que desde o início que eu apresentei no Vasco foi um começo, porque lesão faz parte do jogador. Então aprendi muito. Claro, o campeonato que a gente ficou de fora não era o esperado nosso, a gente queria chegar na final. Só que foi um aprendizado, assim como para o time, para mim também, que fiquei de fora, assim como você falou. E estou preparado para ajudar o Vasco, que é o principal objetivo, que é a subida para a Série A, onde o Vasco não deveria ter saído. Eu jogo de várias formas, né? Assim como na minha chegada aqui no Vasco eu falei, eu quero chegar para ajudar o Vasco. Em qualquer posição que o Zé optar por me jogar, eu vou fazer de tudo para melhorar meu empenho, o empenho da equipe e conquistar os nossos objetivos nesse ano. Bom, e agora eu vou trazer para vocês também mais alguns temas. O Paulinho e o Vitinho são muito amigos desde as categorias de base e por jogarem em seleções brasileiras de base também. Ele perguntou como é que anda esse relacionamento com o Paulinho e também na iminência do Vasco ser vendido para a 777. O Paulinho está em final de contrato lá no Bayer Leverkusen. Rolou uma conversa aí para o Paulinho vir ao Vasco da Gama? Será que ele acha que existe essa possibilidade? E também, a galera tem se mobilizado numa campanha nas redes sociais para poder levar 70 mil pessoas para o Maracanã na estreia do Vasco na Série B contra o Vila Nova. Os jogadores têm preferência para jogar em São Januário ou Maracanã? Existiria uma possibilidade de pedido dos atletas para poder levar o jogo para o Maracanã? Ou eles não se metem nisso? E também, como ele projeta o Vasco para a Série B? Um time melhor ou um time igual? Vem jogando até aqui a temporada. Ele é meu amigo desde a época de base, né? Que a gente era convocado na seleção. Então, desde os 13, 14 anos, a gente sempre tinha bons assuntos, né? Que eu ficava concentrado com eles na maioria dos campeonatos. Então, a relação boa com ele é meu amigo. Antes de vir para cá também, eu tirei minhas dúvidas sobre o Vasco, ele me sempre falou bem do Vasco, então eu vim aqui para ajudar e da mesma forma que ele ajudou o Vasco. Coisas boas assim, como você falou do Paulinho, bom jogador, jogadores alto nível dele, sempre bom, né? Tudo que é bom para ajudar o Vasco vai ser bom para mim, enfim, para toda a torcida vascaína. Então, para mim, se ele vir, vai ser uma boa amizade que eu tenho com ele e uma boa vitória para o Vasco também, fora de campo, porque ele é uma pessoa incrível e assim como eu falei, né? Ele é meu amigo faz tempo, então eu conheço a pessoa dele. A gente não se envolve, igual você falou, são 38 finais, né? Independente do lugar onde que a gente for jogar, a gente vai ter que entrar para ganhar, porque o nosso objetivo sempre é ajudar o Vasco a ganhar. Então, independente de estado, de lugar, enfim, de estádios, a gente vai entrar para ganhar, então não tem essa de onde for o jogo, o horário, enfim. Claro que sim, igual eu falei, a gente não pode lamentar as coisas que a gente passou. A gente queria sim chegar na final do Campeonato Carioca e a gente vai entrar com o pé direito no primeiro jogo da Série B, e projetar um grande início para conquistar o nosso objetivo no final do campeonato. Bom, galera, e para finalizar, o Vitinho vai dizer aí qual é a importância desse período que o Vasco está tendo aí só para treinamentos, o que o Zé Ricardo tem conversado com os atletas e também ele chegou vindo aí de um clube grande, ele sentiu algum peso ou para ele foi um processo natural, porque já jogava num clube grande como o Corinthians e chegou ao Vasco tranquilo. Muito jogador vem de clubes menores e aí quando vão para clubes maiores
ter um pouco de maiores dificuldades. E também, qual é a posição que ele se sente melhor se ele tivesse que definir uma única posição. E para fechar, como é que ele tá vendo os adversários do Vasco para esse início de Série B, que já tá batendo as portas. Carlos é uma pessoa incrível dentro e fora de campo, então ele sabe lidar com os jogadores que tem, ele sabe o que fazer. A gente deixa tudo que ele passa por nós e a gente tenta adquirir nos treinos. Vai ser bom essas semanas que a gente vai ter de folga, né, de jogos, de sequência de jogos, para a gente poder assimilar o que ele quer, resolver dentro de campo e estrear bem no dia 9. Cheguei assim, igual eu falei para você, tirei informações com o Paulinho sobre o clube, a grandeza do clube, conheci um pouco, procurei conhecer mais e eu estou disposto a viver coisas grandes. Então eu escolhi o Vasco também, assim como o Vasco me escolheu, para vivenciar jogos grandes, jogos importantes na minha carreira. A minha posição fixa assim é mais meio de campo, mas assim como nesses 2 últimos jogos no Clássico, eu entrei pelo lado, mas me sinto, onde for jogar, eu estou disposto a ajudar o Vasco. Cara, acredito que a Série B desse ano é o campeonato talvez mais difíceis pelos times, igual você falou, a grandeza dos times que tem, mas o Vasco, como que é gigante, enfim, vai entrar para conquistar o acesso. Então não importa o time que for vir, a gente vai estudar o adversário para fazer um bom jogo. Bom, galera, é isso. Só para complementar aqui um pouco da informação do Gabriel Rojas que eu trouxe lá, só falei o nome dele e esqueci de trazer os detalhes. O Gabriel Rojas tem 24 anos de idade, faz 25 anos agora no mês de junho. Ele é base do São Lourenço, teve emprestado ao Peñarol, voltou ao São Lourenço e o contrato dele encerra agora no dia 30 de junho. Ele é um lateral aí de 1,78 m, não é forte, é um jogador mais fino, mas tem uma estatura razoável aí para lateral esquerdo. Então logo eu tenho novas atualizações para vocês, a situação do Gabriel Rojas, eu trago para vocês aqui no canal. Como o jogador tem um contrato dele expirando aí na casa de 3 meses, ele já pode fazer um pré-contrato e sair de graça a partir do mês de julho. Se vier depois do mês de julho, aí só esperando a janela, se eu não me engano é final de julho ou agosto que abre novamente, porque para poder o Vasco começar os jogadores já na estreia da Série B, tem que estar inscrito até o dia 14. Na verdade, dia 14 já passou a estreia, né? Que a estreia é dia 8 ou dia 9. Enfim, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, lá por volta de 1h da tarde, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!